Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Namastê. Ok. Então, a visão de Deus em sua natureza Nirguna Atma é pouquíssimo atraente, porque não é uma visão que nos permite um contato experiencial com Deus, né? Porque para que tenhamos uma experiência, nós precisamos das sobreposições dos gunas de Maya. Os gunas de Maya vão, né, criar tangenciabilidade naquilo que é somente o Brahman sem forma, né? O Brahman sem nenhuma atributo, né? Mas os gunas vão adicionar o tempero, que são, né, as qualidades, propriedades que vão configurando todos os namarupas do universo, né? Então, nós temos essa situação na qual o buscador de moksha precisa compreender a real natureza nirguna atma da realidade, e ele quer porque quer observar isso através dos cinco sentidos e da mente. Né? O Upanishad vai dizer, olha, você não pode compreender Deus através dos cinco sentidos, e muito menos através da mente. Você não pode experimentar, porque Brahman não é um objeto nem de experiência, nem de conhecimento, né? Brahman não é um objeto de conhecimento, né? Brahman não é um objeto de conhecimento. Mas toda a tendência humana é buscar algo que seja palpável, que seja tangível, que seja colorido pelos temperos de Maya, né? Então, essa ideia é muito abstrata para a maioria das pessoas. As pessoas, se não tem nenhum tempero, se não tem nada tangível, se não tem nada substancial, por que que eu vou gostar disso? Por que que eu vou querer isso? Né? Aí a gente entra nessas noções de que a realidade é a nulidade, é o vácuo, é o nada, né? Que vem da filosofia Sankhya, que foi inspirada, na qual o budismo, uma parte do budismo foi inspirado, né? Então, a realidade é o vazio, é o nada, né? E as pessoas dizem, porra, quem é que quer um nada? Todo mundo quer alguma coisa, não é assim, Alexandre? Imagina que você vem para a classe de amanhã e você traz o seu chimarrão e você bota nada dentro, né? Você vai dizer, pô, que chimarrão é esse, né? Eu fico só puxando ar, né? Então, todo mundo quer ter uma experiência. Isso faz de modo que o Nirguna Atma, né? A única realidade, o único princípio cheio, inteiro, incompleto, um sem o segundo, portanto, não sujeito a modificação, a ação, faz de modo que este Nirguna Deus seja a coisa menos atraente, porque a maioria das mentes humanas são absolutamente imaturas e não qualificadas para os ensinamentos dos Upanishads, que não tem nada a ver com os ensinamentos por si, porque não é um estudo acadêmico, mas tem tudo a ver com o estudante, o discípulo, porque é somente a respeito da identidade do discípulo que precisa ser transferida do corpo, mente e sentidos, que é uma configuração dos gunas, dos temperos de Maya, para a consciência e existência que é livre de qualquer tempero, livre de qualquer guna, característica, propriedade, né? Então as pessoas, não tem nada lá para mim, né? O que que eu vou fazer com esse Nirguna Atma? Eu vou descobrir que a minha real natureza é Nirguna Atma, mas eu não sou nada, não tem nada lá para mim, né? Vocês entendem, então, por que que esses gurus por aí, eles se identificam com os gunas de Maya e eles se identificam com alguns estados mentais, algumas epifanias que eles têm, e ele fala, isso transformou a minha vida, porque agora eu me sinto uma celebridade, agora eu me sinto, né, um guru, isso e aquilo, né?
identificação com os gunas de Maya. Então, qual é a vantagem de você, né, entrar neste processo, pegar esse caminho que vai te levar você à compreensão de que a realidade é um todo cheio, inteiro, incompleto, completo, mas de nada, porque não existe nenhum guna de Maya der para produzir substancialidade de tal modo que eu possa experimentar esta realidade, eu quero experimentar a realidade, né? Eu quero ter uma grande experiência transcendental da realidade. Qualquer experiência está experienciando os temperos de Maia, os gunas de Maia, né? Então, o indivíduo precisa estar muito maduro, muito cansado deste mundo de experiência, entendeu? Para realmente abordar os Upanishadas, né, de um modo mais rápido, em termos de eficácia neste processo, né? Em direção à consolidação clara e reivindicação da minha natureza Nirguna Atma, que é livre de qualquer tangenciabilidade, qualquer substância, de qualquer característica ou propriedade, nada pode me definir, porque os gunas não pertencem ao âmbito da minha real natureza. A minha real natureza é a única realidade. Por quê? Porque é um sem o segundo. Se existem inclusões de qualidades e propriedades, já esta realidade é sujeita a modificações, tá? Transformações, expansões. A minha consciência está expandida. Não, a mente está se purificando, entendeu? Então, quase ninguém tem interesse no Brahman, Nirguna Brahman. Por quê? Porque é raro, é tão raro você encontrar um buscador maduro neste mundo, né? É a coisa mais rara possível. E entre aqueles buscadores é ainda difícil é encontrar alguns que realmente conhecem, compreendem o valor deste Nirguna Atma no que tange, né, a experiência do vivo humano. Por que que é tão importante eu realizar e me identificar com a minha natureza, livre de qualquer atributo, característica, qualidade, né? Porque existem diversos fatores envolvidos nesse processo de maturidade, entre eles uma compreensão através de muito sofrimento de que tudo aquilo que eu obtenho desse mundo dos gunas de Maya, no final tem um preço monstruoso que não vale a pena. Começa por aí, compreendendo o defeito de tudo aquilo que é configurado através dos gunas de Maya. Os defeitos, entre eles, a impermanência, a mudança constante, a temporalidade vem e vai, né? Então, a maturidade é um processo que segue uma equação muito complexa. Ishvara compreende todas essas equações complexas, mas que leva o indivíduo àquelas qualificações fundamentais, que é o quê? Vairagya, total despaixão, desinteresse pelos gunas de Maya, pelas coisas do mundo, né? Não que eu abandone, não que a gente deva abandonar os nossos papéis sociais, mas simplesmente você olha para tudo isso e diz assim, ok, eu tenho que ainda, né, exercer alguns papéis, mas a minha visão agora é clara, né? Eu quero realmente estabelecer a compreensão da minha natureza livre dos gunas de Maya, apesar da presença dos gunas de Maya, porque o meu corpo é uma evidência dos gunas de Maya, né? O mundo diante de mim é uma outra expressão dos gunas de Maya, mas eu quero estabelecer claramente essa convicção, clareza de que eu sou de natureza Nirguna Atma, né? O substrato de toda essa projeção aparente. Então, o indivíduo tem que passar pela capacidade de despaixão, ou vairagya, né? Que depende também de uma mente sempre mais discriminativa. Você vai discriminar o quê? Aquilo que me eleva espiritualmente, aquilo que me declina espiritualmente, ou aquilo que me estagna espiritualmente, né? Discriminação
e vairagya, né? Discrimination, vairagya, né? Capacidade de discernir aquilo que me eleva, aquilo que é dármico, quase sempre me eleva, e o desinteresse por tudo aquilo que é uma configuração aparente a partir dos gunas de Maya. O grande ilusionista, aquele que nos engana todos, né? Portanto, quem é que vai querer esse Nirguna Brahman? Todos nós do Vedanta Brasil, né, Alexandre? Betânia também. Olha, ela levantou as duas mãos imediatamente, ó. Portanto, quando a mente é imatura, a devoção, uma forma, a forma múltipla, a totalidade, ela não será atraente, ela será assustadora. Portanto, a recomendação é você permaneça com a sua devoção focada num Deus de uma forma única, né? A forma cósmica não é possível, porque é muito desconfortável, e de um Deus sem forma, como Nirguna Atma, é impossível. De um certo modo, pode ser ainda mais assustador. Quase sempre não assusta muito, porque a pessoa nem compreende o conceito do Nirguna Atma, não? Ela fala, se não é nada, não tem. Eu não me interessa, mas não parece assustador, né? Assustador é ver Kalam, o poder do tempo que consome e destrói tudo aquilo que é criado. Isso é assustador, mas o nada é tranquilo. Eu estou em paz com os conceitos do nada. Mas só que não me atrai, porque, né, eu estou aqui para viver, experienciar, né, curtir, né, o mundo das experiências sensoriais. Portanto, é melhor nos limitarmos a uma deidade Ekarupa, numa forma única, ok? E mais uma vez, o processo de elevação espiritual necessariamente precisa passar pelo relacionamento entre a criatura Jiva, o criador Ishvara, e o Jagata, que é o universo físico e sutil manifesto, e a compreensão das leis que regem esse universo, essa projeção aparente, do Jagata, né? Então, a gente precisa entrar no âmbito do karma, dharma e do upasana, sabendo que o meu relacionamento com Deus é o que vai me permitir o desenvolvimento das qualificações necessárias para que eu possa entrar no Jnana Yoga do Vedanta qualificado, preparado, né, maduro o suficiente. Mas se a gente diz, não, eu tenho um amor a Deus incrível, mas eu só gosto daquilo que é maravilhoso, que é compassivo, que é auspicioso, né? Eu quero, né, a minha divindade pessoal, porque eu projetei tanta coisa maravilhosa na minha divindade, né, que é uma experiência subjetiva, única, né, daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto. Então, assim, eu fico livre de ver Deus através de todos os pares complementares, né? Aquele que consome e destrói tudo através do Kala Deva, né? Deus do tempo, aquilo que constrói tudo aquilo que foi configurado. E ele viu isso claramente, cognitivamente, né? Que é próprio Ishvara que estava destruindo todos no campo de batalha do Kurukshetra, né? Tudo era só Ishvara, e ele teve até a visão de que é como se Ishvara fosse não somente um útero a partir do qual tudo é criado, mas, né, um outro espaço, talvez o black hole, né, ou a boca de Krishna, no qual todo o universo, eles aparecem na boca de Krishna. Existem alguns Puranas que apresentam esta visão simbólica, né, de Krishna ou de outras deidades, nas quais, né, quando eles abrem a boca, você vê o cosmos inteiro se resolvendo lá dentro, sempre, né, sendo consumido dentro deste Criador. Portanto, eu não quero essa sua forma que me atormenta e me assusta, eu quero a forma agradável. E é importante isso, o discípulo ele deve sempre lidar com aquilo que ele consegue realmente processar. Se for muito, é melhor dar um passo para trás, né? E voltar para os elementos
né, mais fundamentais desse processo espiritual que é o Karma Yoga. Karma Yoga é muito avançado também, né? O mais elementar seria uma devoção com Istadevata, né? Um Deus pessoal, um Deus que ele é famoso por conceder coisas que, né, em harmonia com os meus quereres, né? Então volta, mas não esqueça que você precisa de compreender e integrar esse elemento Deus na sua vida, o Criador. Não existe criação sem um Criador. Não existe uma criatura criada sem um Criador. A inteligência que cria os seres vivos é uma inteligência suprema, além da compreensão do intelecto humano. O milagre da vida depende dessa inteligência superior, suprema, incompreensível. Nós somos mantidos por essa inteligência. Cabe a nós reconhecer e desenvolvermos uma atitude de gratidão, de reverência, de amor, mas a gente tem que aceitar Deus em sua totalidade, não somente o Deus que me concede o que eu quero e que evita aquilo que eu não quero, esse Deus pessoal, que não leva em conta os resultados, os meus palans, né? O meu parábada. Né? Não, 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 esquece essa história de karma, de parábada. Eu quero só aquilo que me dá satisfação, prazer, agrado, né? Eu quero aquele Deus maravilhoso, doce, né? Doçura de Deus, tem aquela passagem deste verso. Cadê aquele verso? Seus lábios são doces, seu rosto é doce, seus olhos são doces, seu sorriso é doce, seu sorriso é doce, seu coração é amoroso, é doce, seu caminhar é doce. Tudo é completamente doce no Senhor da doçura. É como se a vida fosse um mar de doçura, né? Para não dizer um mar de rosas, né? Então, o indivíduo, o devoto imaturo é mais ou menos como uma pessoa que se apaixona pela primeira vez, né? Totalmente embriagado e iludido, né? Através daquele estado ali, né? Mas um devoto maduro, ele vê os frutos dos karmas do indivíduo se manifestando sempre como doces, como frutos doces e amargos, né? Como os prazeres e as dores da vida. Ele aceita tudo, né? A religiosidade não é para que a gente simplesmente possa atrair somente os doces, os frutos doces e agradáveis, né? A religiosidade é um processo de compreensão que nos permite o fortalecimento através da compreensão para aceitar os frutos doces e aqueles extremamente amargos, né? A religiosidade serve, repetindo, para que a gente tenha força obtida através dessa compreensão, né? Resultados aqui são sempre resultados doces e amargos. A vida nada mais é do que uma experiência de punha-papa, de prazeres e dores. Nós precisamos compreender e aceitar e amar Deus em sua totalidade, antes que o momento da morte chegue, porque lembra da história dela, já fez até cursos de teologia, e o marido dela faleceu 2 anos atrás, ela pirou e recentemente ela falou para mim, meu filho, eu não sei, mas eu cheguei a um ponto de duvidar até mesmo na minha fé em Deus, né? Ela estava dizendo assim, eu, eu pensei que eu tivesse uma fé, uma confiança e um amor por Deus, mas eu não consigo aceitar que ele levou o meu velho, me deixou sozinho aqui, né? Então, que tipo de amor a Deus é esse, né? Que não aceita a coisa que é mais intrínseca na criação, que é a desconstrução, a dissolução de tudo aquilo, inclusive o nosso corpo físico, né? Então, essas noções infantis é uma noção que permeia, né? E que dá um barato, né? As pessoas experimentam um barato de ver que Deus é somente este princípio, amor, amor. Essa noção, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, né? É parte desta infantilidade. Então, a visão mais madura, Deus é um sistema projetado, ninguém sabe exatamente por quê,
para produzir uma dualidade muito bem estruturada, e mais uma vez a dualidade não é nada mais, nada menos do que a realidade, a consciência aparecendo como uma consciência humana, uma consciência refletida, experimentando algo, tá? Então, o experienciador e a experiência, o objeto da experiência é a dualidade, né? Então, Deus é aquele que projeta, sustenta e recicla, ainda bem que ele recicla de momento em momento todos os Navarupas, né? E parece representar uma tipo de uma escola no qual esta alma individual parece ser identificada com o corpo ou mente até que ela possa corrigir aquele equívoco de identificação e se identificar com sua real natureza livre, independente e ilimitada. Mas este processo passa pela compreensão do Criador Saguna Deus como a totalidade de todos os pares e aceitação. Eu aceito meu parábada, que é muito doloroso, porque eu compreendi o sistema Deus. Eu compreendi essa projeção, né? Eu tenho desenvolvido uma fé, uma confiança com base na lógica, né? De tirar o chapéu das escrituras reveladas que dizem que este processo nada mais é do que uma oportunidade para que eu possa purificar, refinar e compreender a minha real natureza, né? E remover, assim, este elemento extremamente doloroso, que é a problemática do samsara, essa dor psicológica que aflige todos os jivas humanos, né? Ok, a Juna voltou ao seu estado normal, seu estado mesquio, vendo só Deus como, através do seu filtro, que só vê o que quer ver, né? Deus como essa figura maravilhosa. Eu recuperei essa minha visão, né? Eu voltei à minha normalidade. Agora eu vejo Deus do modo meu, do modo que eu quero ver, né? Verso 52, o Senhor disse, esta minha forma que você viu é muito difícil de ver, até os deuses estão sempre ansiando pela visão dessa forma. Então, aqui Krishna diz, olha, você foi privilegiado compreender a minha visão, né, como um todo, né? A manifestação de Saguna Deus como o cosmos, né, é muito raro, né? Existem muitos deuses querendo esta visão, ansiando por esta visão, mas eles não a obtiveram ainda. Por quê? Porque eles não se desenvolveram ao ponto de me ver em minha integridade, em minha totalidade e de uma forma muito serena e tranquila, né? Mantendo a, a reverência, o amor, o agradecimento, né? Por eu, Deus, representado por Krishna, né? Mesmo né, sabendo de que tudo que eu crio eu destruo no final das contas, né? Então, até mesmo Deus, essa menção de que Deus, essas deidades que vivem nessas locas superiores, é, a gente sempre diz, eles não são autorrealizados, eles não são liberados, né? Eles são entidades muito puras, né? Desfrutando de um nível de punha muito denso, né? Mas aqui vai além do autoconhecimento. Eles não conhecem nem mesmo, né, Ishvara, nesta visão Vishvarupa, a totalidade de todos os pares complementares, né? Eles nem mesmo aquela sabedoria espiritual eles obtiveram e eles querem obter, mas ainda assim, lá nessas locas eles vão ficar desfrutando esse punha até que eles possam voltar para essa estrutura mais densa e desenvolver Sattva Guna aqui. Aqui você, somente aqui você pode desenvolver mais e mais Sattva Guna e sabedoria. Nessas rocas você pode desfrutar do seu Sattva Guna, da sua sabedoria, da sua purificação, manifesto no sutil. O Senhor Krishna vai terminar este capítulo glorificando a visão Vishvarupa, a visão da forma cósmica de Deus.
Então é muito bacana, ele vai no estilo dele, de novo, muito minuciosamente esclarecendo a importância da gente amar a Deus apesar dos pesares, segundo a expressão brasileira, né? Apesar dos pesares, né? O meu amor, a minha confiança, a minha reverência por Deus é intocável, né? Ocorra o que acontecer, né? Independentemente de qualquer, né, tsunami de dor extrema do ponto de vista físico ou mental, emocional, né? Mesmo que a Juna estivesse feliz com essa visão global, não estivesse feliz, ele pediu a Krishna para retirar. Ainda assim, Krishna diz: olha, saiba que isso é uma raridade, você deveria se sentir privilegiado, né? Ah, eu dei de volta para você a sua visão, né, limitada, né? E agora você, há pouco, não porque você merece, mas porque você estava não porque você estava totalmente qualificado, mas por causa da minha graça e da sua entrega. Essa é uma parte bacana que eu já mencionei. Por que que Krishna, que é Ishvara, a totalidade de todos os fatores, concedeu esta visão, esta compreensão, esta sabedoria espiritual para Arjuna, de tal modo que ele possa compreender Deus nesta forma cósmica, né, múltipla, total. Então, por que que ele concedeu? Não é porque ele era um amigo antigo de Krishna, de Arjuna, não é porque ele tinha simpatia por Arjuna, não é porque Arjuna estava tão qualificado que por mérito seu ele obteve isso. Krishna simplesmente concedeu essa visão por causa da devoção de Arjuna. A devoção não necessariamente, ela não significa qualificação. A devoção é uma atitude mental, religiosa, né? Mental, é, sentimental, que purifica e qualifica o indivíduo de modo natural e muito mais rapidamente, tá? Que é o indivíduo compreendendo esse relacionamento, ele aceita o parábada sem se omitir de suas responsabilidades, sem se vitimizar, sem espernear como uma criança. Ele aceita aquilo que é, né? Então, esta devoção, essa entrega de Arjuna é que fez de modo que Ishvara, como Daiva, na totalidade de todos os fatores, né, permitisse a Arjuna ter aquela visão cognitiva temporária que depois ele não segurando a onda, ele pediu assim, não, não, é muito para mim neste momento, deixa eu crescer um pouco mais. Aí depois, quem sabe, a totalidade, todos os fatores vai levar em conta a minha dedicação, a minha entrega, a minha devoção e o meu desenvolvimento do ponto de vista de obtenção através das minhas sadhanas, porque a devoção não é uma sadhana, a devoção é uma atitude de compreensão deste relacionamento que precisa permear todas as minhas sadhanas, né? É o ponto mais importante. A devoção não é um caminho espiritual, a devoção não é uma prática espiritual, não é uma sadhana, é uma emoção sublime daqueles que compreenderam Deus e integraram Deus, né? Compreenderam esse relacionamento entre o Criador e a criatura de tal modo que aquela emoção irá purificar e qualificar o indivíduo, qualquer que sejam as sadhanas. A devoção tem que estar por trás de tudo, que é a inclusão de Deus na minha equação de vida, como, né, eu gosto de colocar muito frequentemente. Você entende, Alexandre? A tragédia é que ninguém nos dias de hoje quer saber de Deus. Deus, né, nesse período do Kali Yuga, do materialismo, desenvolvimento de tecnologias que estão desafiando a criação do Criador, né, pensando, não, eu posso brincar de Deus e criar, né, um mundo melhor, um homem 2.0, uma mulher 2.0. Então,
essa entrega de Arjuna é a devoção, que não é uma sadhana, mas é algo que deve permear todas as nossas sadhanas, que é a lembrança de que tudo ocorre devido à graça do Criador. Os resultados dos meus esforços pessoais de sadhanas irão se manifestar ou frutificar de acordo com a graça do Senhor. A graça não é nada mais, nada menos do que o sistema meritocrático que envolve minhas atitudes, palavras e ações que serão influenciadas por uma infinidade de outras ações que irão corroborar para o Parabhada Karma a nível pessoal, o meu Parabhada Karma, e coletivo. E Krishna continua dizendo que é muito difícil obter esta visão. E por que é difícil? É difícil, e eu estou dizendo, Krishna, porque os deuses dessas lojas superiores estão ansiosos para ver essa visão, mas eles não têm as qualificações necessárias. Então, se não é realmente fácil para esses deuses vivendo nessas locas superiores, imagina para os seres humanos vivendo nesta dimensão física deste planeta Terra. Que falar de nós, humanos? Então, é raro, sim, para que seja uma compreensão que seja mantida e retida, requer o nosso trabalho, os nossos esforços, né? A nossa dedicação consistente, com a ajuda das Escrituras e do Guru. Os deuses ficam orando regularmente, pedindo essa visão total de Deus, mas ainda assim eu concedi a você, Arjuna, devido à sua devoção, à sua entrega. A devoção é algo mais importante do que as sadhanas. Quer dizer, não, eu concedi a você porque você é um grande guerreiro e você vai estabelecer o Dharma. Não, eu concedi a você porque você fez tantos tapas, né? Ou você já sofreu tanto, 13 anos na floresta. Não, eu concedi essa visão a você. Eu, como Daivan, a totalidade de todos os fatores, eu concedo a você essa visão porque você merece. A sua devoção é impecável, a sua entrega é impecável. Nem pelo estudo dos Vedas, nem pela austeridade, nem pela caridade, nem pela adoração, eu consigo ser visto como você me viu. Então, de novo, ele está dizendo, ó, você pode estudar os Vedas, mas isso não irá conceder a você a compreensão de mim como a totalidade de todos os pares complementares. A compreensão, né? Sem pavor, sem medo, mas a compreensão com gratidão, com aceitação amorosa, como prasad e tudo. Esta aceitação, ele diz, nem mesmo pelos estudos dos Vedas, nem pelas práticas de ajudar aqueles necessitados através da caridade, nem pela adoração dos suas deidades, eu não consigo ser visto pelas pessoas, assim como você me viu. Então, se você não consegue, nem através dos tapas, nem através dos estudos, nem através das meditações, nem através das práticas de caridade ou doação, nem através das orações ou adorações, de que modo eu posso ser visto? Nós já entendemos, o modo é muito simples, e através da devoção, que não é uma prática específica, tá? Mas é um desenvolvimento de um espírito, de uma atitude de reverência, amor, devoção e gratidão para com o nosso Criador. No verso anterior, o Senhor Krishna disse que Visvarupa Darshana, a visão da forma cósmica, é muito raro. Nem mesmo os deuses. Krishna quer dar os meios, qual modo, através de que Visvarupa Darshana é possível, né? Isso ele vai dar nos próximos versos 53 e 54, mas a gente já compreendeu o que ele vai dizer, né?
Eu já antecipei um pouco tudo isso. O meio que o Senhor Krishna deseja mencionar é que você só obtém isso através da entrega, da devoção, referida em sânscrito como bhakti, amor a Deus. A ansiedade, um desejo, um anseio sincero, chamado de Triva Bhakti, devoção intensa, a sadhana prática para Vishvarupa, Darshana e Krishna, que é glorificar. E como disse outro dia na Escritura, para glorificar uma sadhana, eles descartam todas as outras sadhanas. Aqui o Swami está apresentando uma devoção intensa, um amor a Deus, né? Uma entrega a Deus, aceitação de tudo aquilo que se manifesta como nossos parábadas, né? Aqui ele diz, é a sadhana, é o meio, tá? Eu estou apresentando de um modo ligeiramente diferente, porque Bhakti não é uma sadhana específica, mas aqui pode ser apresentado como uma sadhana. Bhakti, em realidade, é uma atitude religiosa, espiritual, de entrega, de dedicação a Deus e aceitação de tudo como desenhado, né, pessoalmente para que eu possa realmente conectar os pontos entre as minhas atitudes, palavras e ações e as manifestações dos meus parábadas e gradualmente, gradativamente, né, corrigir as minhas condutas, aceitando que tudo isso é fruto dos meus parábadas, é fruto das minhas ações, do meu karma, sem nenhuma vitimização, sem nenhuma reclamação, sem nenhuma choradeira, sem dar chilique, aceitando e amando aquilo que Deus nos dá. Isso é algo muito além de uma prática, mas é o espírito do Karma Yoga. Então, Krishna está glorificando a devoção, e como nós vimos no passado, recentemente, às vezes as escrituras querem glorificar uma coisa e exaltam tanto que parece que ele está diminuindo as outras coisas, as outras práticas, as outras sadhanas. Mas o mais importante que eu quero que vocês compreendam aqui é que a devoção não é uma sadhana por si, tá? A devoção ela precisa estar presente, permeando todas as sadhanas. Quando você entra no Yana Yoga do Vedanta, você precisa ter uma devoção monstruosa, tá? Você tem que ter uma dedicação, um amor, né? Uma perseverança, né? Porque no final das contas você chega num ponto de impotência, e eu falo tudo isso sempre através da minha experiência pessoal, impotência. Tudo que eu sei aqui, eu preciso saber vivencialmente, em realidade, eu quero viver essa realidade, e no final das contas não tem nada que você possa fazer, e você está lá no estágio final do seu Yana Yoga, e ainda assim você não está colhendo os frutos dos seus esforços. Você precisa de uma dedicação, uma confiança, uma perseverança, né? Um amor a Deus que, como alguns de vocês sabem, se manifestou nos meus dias como uma prece constante a Deus, para que Ele pudesse remover os obstáculos que estavam impedindo que eu pudesse viver esta realidade, né? Então, a devoção tem que sempre estar presente. Neste verso, Krishna está dizendo que todas as outras práticas são inferiores e a devoção é a mais elevada. Quais são as outras práticas? O estudo dos Vedas, né? Ele diz aqui, o estudo dos Vedas, os tapas, que são práticas de muita austeridade, né? A repetição de mantras e muitas outras coisas, né? Aqui ele mencionou só algumas de práticas, rituais, pujas, né? Nada daquilo vai permitir o indivíduo compreender Deus em sua totalidade, né? Você precisa de tudo aquilo mais a devoção, a compreensão deste relacionamento Ishvara, Jiva, Jagata, que irá, produzir essa aceitação, essa entrega, essa reverência, né?
para aceitar tudo e dedicar as minhas ações, a minha vida, né, a Deus. Então, nem mesmo os grandes filósofos, ou os grandes estudiosos dos Vedas, eles obtêm isso, é impossível. Aqueles austeros yogis, através de muitos tapas, eles também não obtêm isso. Mas se eles já tiverem um elemento de devoção, eles podem fazer tudo aquilo ali com a devoção. O que é esse espírito de devoção e de entrega? Entrega é uma palavra bacana, porque até mesmo aqueles que praticam essas austeridades, eles praticam isso porque eles querem obter alguma coisa. E eles obtêm alguma coisa, entre elas, ele obtém a atenção de muitas pessoas que admiram essas pessoas que fazem esses tapas muito profundos, muito radicais, né? Mas se eles estivessem interessados na visão cósmica de Ishvara, eles não têm esse conhecimento, eles poderiam fazer as austeridades sem nenhuma expectativa a respeito do resultado. Por quê? Porque ele compreendeu o sistema Ishvara, compreendeu o relacionamento, e ele está pedindo, né, alguma coisa. Essa coisa vai além de ser um yogi famoso, porque eu posso ficar horas e horas de cabeça para baixo, ou passar tempos sem me alimentar. Então, qualquer dessas etapas, dessas atividades, mesmo as mais radicais, ditas, né, as atividades yogis, né, elas podem ser feitas também com um espírito de devoção, de entrega a respeito, eu não tenho nenhuma expectativa, eu nem sei porque eu estou fazendo isso, mas eu entrego tudo a você, Deus. Aqui, ó. Aqui vai mais tapas para você. Estou dedicando os meus tapas, minhas austeridades para você. Então, tudo isso, né? Todos os tipos de penitência que essas pessoas fazem, voto de mesmo através de tapas, você não irá desenvolver a compreensão de Deus como a totalidade de todos os pares complementares. Os Vedas não, o estudo dos Vedas não irão ajudá-lo. Você precisa de compreender o seu relacionamento com Deus através do estudo do Karma Yoga, Karma Dhamma Yoga, sob a luz da tradição do Vedanta. Mais uma vez, o Swami diz, como eu tenho dito, você não precisa abandonar o que você está dizendo, você precisa integrar o elemento reverência, amor, dedicação e doação e aceitação como uma fragrância que acompanha os seus tapas, os seus estudos, qualquer coisa que você faça, até mesmo as atividades do dia a dia, que é o propósito do Karma Yoga. Karma Yoga é simplesmente você utiliza todas as atividades do seu dia, transformando-as em devoção, em gratidão, em entrega e aceitação daquilo que Deus nos dá. Pela caridade, você também não pode, aí o Swami não faz parte do acha, que depende da doação e da caridade. Ele falou, opa, não entenda mal, tá? Caridade também é importante, a doação é importante. Não pense que a caridade é inútil. Ele já dar já é um problema, só me diz. As pessoas já não gostam de dar, não. Então, essa noção de doação e caridade é uma noção que precisa ser compreendida, né? É, se doar realmente, como eu disse na aula semana passada, significa estar disponível para os outros, uma sensibilidade que permite ao indivíduo se doar aos outros, né? Dar atenção aos outros, tentar ajudar os outros, desde que os outros queiram ser ajudados, né? Então, isso é a doação, é uma forma de caridade, não é necessariamente aliviar a dor daqueles que sofrem muito, e muito menos doar dinheiro para uma instituição. Embora a doação e a caridade também seja parte de uma atitude positiva daquele que se doa. Mas, em geral, ninguém quer dar nada. Todo mundo quer extrair coisas desse mundo, ninguém quer dar nada, né? Só me está dizendo. Então, não me interprete mal. A doação é importante, a caridade é importante. Cuidado. Ah, aí tem aqui uma passagem de um mantra muito longo, todo ele em sânscrito, né? No Bradaranyaka Upanishad,
Vamos ver a tradução. Aquele grande Atman, jamais nascido, plenamente inteligente, né? Através do Vijnana Maya, né? Essa inteligência, através do poder de Maya, manifestação de Maya. Aquele que habita o prana, né? Aquele que está no espaço, dentro do coração de todos, aquele que é o controlador de tudo, o senhor de tudo, governante de todos, através de suas leis e princípios, não se torna maior por boas ações, o Jiva não se torna maior por boas ações ou menor por más ações. É o senhor de tudo, protetor dos seres. Ele é uma margem e um limite para que esses mundos não sejam confundidos. Então, quem governa tudo é Ishvara e suas leis. As nossas ações, elas influenciam os nossos parábadas, mas nós não temos o poder de controlar os nossos destinos, as nossas experiências, através de boas ou más ações. As ações boas e más precisam ser levadas em consideração, mas no final nós devemos fazer essa entrega total ao Senhor, compreendendo que o sistema Ishvara é essa inteligência suprema que nos entrega os nossos parábolas de momento a momento, desenhados sob medida para cada um de nós, para que a gente possa exaurir um pouco de Papa Karma, desfrutar um pouco de Punya Karma e no exaurir, desfrutar que a gente possa extrair mais compreensão para que a gente possa é, conduzir as nossas vidas de modo sempre mais dármico, com o espírito sempre mais devocional. Portanto, tudo precisa ser atribuído ao Senhor, o protetor de todos os seres, o criador de todos os seres. Este Senhor é uma margem, um limite para que esses mundos não sejam confundidos. Os Brahmanas procuram conhecê-lo pelo estudo dos Vedas, pelo sacrifício, pelas dádivas, pela penitência, pelo jejum. Aquele que o conhece torna-se um sábio. Desejando realmente aquele mundo produzido por Brahman, os monges deixam suas casas, desejando realmente, né, compreensão do que seja a ilimitação infinita de Brahman, os monges e os sannyasis deixam as suas casas e vão para os ashrams e os monastérios. Tá? Então, através do estudo e da compreensão e da meditação, da penitência, do sacrifício, das dádivas, jejum e um mundo de outras parafernálias, como se diz? Uma coisa assim, os seres humanos fazem, deixam até mesmo as suas casas. Sabendo disso, aqueles que compreenderam a limitação de viver neste mundo sansárico, eles não desejam procriar e produzir descendentes, filhos. Eles abandonam a ideia de, de produzir outros seres na sua linha genética, né? Eles não desejam descendentes. O que faremos com a descendência, eles pensam? Nós que temos este Nirguna Atma e este mundo Anatma, né? E eles tendo se elevado acima do desejo de filhos, riquezas e novos mundos, que significa as locas celestiais, eles preferem vagar como mendigos ou como sannyasis, ou viver uma vida em total abstinência, totalmente focado na busca por esta compreensão final. Imagine quanta devoção é necessário para embarcar neste caminho, né? Caminho da total entrega a essa busca e a total indiferença a respeito daquilo que Maya nos oferece de modo muito atraente como objetos de experiências que possam nos completar. Esse Nirguna Atma é aquilo que foi descrito
e que é sempre descrito como não isso, não aquilo, net, 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 ele é o mais imperceptível, o mais subtil, o mais invisível, ele não é perceptível através dos nossos cinco sentidos, e além disso, ele é imutável. Ele não é sujeito à temporalidade, oposta por Maia, significa ele não é sujeito ao declínio e à morte. Ele é eternamente livre e independente, não apegado. Ele não se perturba e não sofre, porque ele é a única realidade. E este Brahman, que é a nossa real natureza, se manifesta como Jiva Atma, se manifesta como o sábio Jiva, o Yani, que percebe que tudo aquilo que é projetado dentro do âmbito da sua própria natureza, imperturbável, porque é a única realidade, livre e independente desta projeção aparente produzida pelo poder de Maya. Portanto, ele não sofre, não porque ele pirou, não porque ele está viajando na maionese, mas porque ele compreendeu a real natureza da realidade. Realidade é não dualidade, é aquilo que Shwara, Jiva, Jagat somos, nada mais é do que consciência e existência de natureza una. Aquele Yanni que sabe disso, esses dois pensamentos não vencem. Por isso fiz uma má ação e por isso essa má ação. Aqueles que sabem disso já não pensam em termos de punya karma, boas ações e más ações, ao que ele se refere aqui, né? Isso é um ponto muito importante também, porque o Yanni é aquele que chega no ponto de compreensão de que é inútil ficar ali tentando monitorar e controlar as ações que irão produzir frutos, né? Tudo isso é abandonado e deixado por conta da natureza inferior do indivíduo, do Yanni, neste caso, mas o que ocorre em geral é que o processo de purificação que conduz ao autoconhecimento harmoniza o indivíduo às leis de Deus, de modo que as ações de um Yanni quase invariavelmente são ações em harmonia com o Dharma. E a gente viu Krishna dizendo: as minhas ações e meus desejos são jamais em violação ao Dharma. Isso é possível através deste processo de purificação que conduz ao autoconhecimento. Mas o indivíduo não é mais preocupado com boas ações para produzir punha e evitar mais ações. Ele entrega tudo isso ao sistema Ishvara, ele foi purificado no fogo do conhecimento revelado por Deus. Ele vive bem desses pares opostos. Os karmas não o afligem. Esta é a situação dos Yanis. Ok. Alguma coisa da parte de vocês? O que vocês acharam da aula de hoje? É uma aula profunda, porque Krishna e Swami Paramarthananda estão martelando este conceito, a importância da devoção de uma vida com espírito religioso, né? De reverência e amor a Deus, um Deus visto de modo maduro como a totalidade. E se nós queremos realmente, né, abordar esse processo espiritual de modo eficaz, nós não podemos negligenciar a devoção, ok? Okidoki. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti 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 Om. Namastê.